Para que servem os meus bens? Esta é a terceira e última de uma pequenina série com esse mesmo título. Na primeira, nós falamos sobre o ano do jubileu, conforme consta na lei de Moisés, e aproveitei para mostrar que tudo que nós temos é de Deus. Comentei também que, infelizmente, nós costumamos dar atenção exagerada às coisas daqui, nossa própria vida, as pessoas, nossos bens e tudo. No final da primeira, então, eu comentei, mas se nada que nós temos aqui é nosso, tudo é de Deus e devemos ter muito cuidado com as coisas daqui, quase como se devêssemos ter uma certa alergia, um desgosto para as coisas daqui, só olhando para as coisas do alto. Isso não pode dar um mal-estar. Por que minhas coisas aqui servem? Eu trabalho muito, tenho minhas coisas, tenho pessoas, tenho relacionamentos, então não serve nada. E pode ocorrer um extremo de um desânimo e de um desentendimento das coisas, uma falta de entendimento. O que eu faço com as coisas daqui? Então não prestam para coisa nenhuma, tudo o que eu tenho aqui, até meus relacionamentos, nada presta, só olhar para cima, para cima, para cima, e aqui não vale nada, qualquer coisa que eu tenha, material ou imaterial. Então eu joguei essa pergunta no final da primeira pregação, e fiquei de dar duas respostas. A primeira eu já dei, que foi na segunda pregação, dizendo que as coisas daqui nos equipam a servir e agradar a Deus nesta vida. Expliquei isso e coloquei que o nosso alvo máximo na terra é servir e agradar a Deus, e tudo que nós temos aqui deve ser matéria-prima para nós atingirmos esse objetivo de agradar a Deus nesta vida. E ficou faltando a segunda resposta, que eu quero dar hoje. Em certo sentido, é uma espécie de uma consequência, ou quase uma continuação da primeira. É que as coisas nesta vida servem como teste de Deus para nós, quase como um laboratório. Deus se utiliza das coisas da maneira como nós utilizamos as coisas daqui, Deus se utiliza disto de uma maneira que nós nem saberíamos se não fosse a revelação das Escrituras. Eu vou trazer um só texto, em vez de várias passagens, que bem poderia, para mostrar este ponto. Uma passagem misteriosa, difícil, a famosa parábola do mordomo infiel. Está lá em Lucas 16, podem ir até lá, devem ir até lá. Não vou desenvolver esta passagem em detalhes, versículo por versículo, como eu gosto de fazer, como estou fazendo com 2 Coríntios, à noite, que não é bem o nosso propósito. Eu vou explicar algumas coisas, depois vocês estudem com calma e podem aprofundar, mas eu quero mostrar o ponto principal desta parábola, que é exatamente comprovando a nossa tese de que nossos bens aqui servem como um teste de Deus para nós. Então, indo a Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 12, nós lemos assim: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, espécie de um gerente, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Antes de qualquer coisa, esse defraudar, entenda mais como desperdiçar ou espalhar. Não é que ele estava roubando o seu patrão, não. Ele estava sendo meio irresponsável, estava meio como desperdiçando, sem fazer com responsabilidade. Isso é importante para entender bem, ou um pouco melhor a parábola, que é difícil. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela, como foi demitido. Disse o administrador consigo mesmo. Agora o gerente pensando, o tal que estava desperdiçando os bens do chefe.
que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra, não posso. Também de mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que farei. Para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Deu 20% de desconto, por outro ele tinha dado 50. E elogiou o senhor, o administrador infiel. Que senhor? Não sabemos direito se está falando do patrão dele ou é já o Senhor Jesus Cristo. Já um pouquinho aí, mas não muda muito. Porque no meio do versículo 8, já é Cristo que fala mesmo, já fica praticamente óbvio. Então, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou com sabedoria, porque os filhos do mundo, aí é quase óbvio que aí já é Jesus Cristo falando, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, Jesus novamente, óbvio, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Eu disse que a palavra era difícil. Parece que cada vez a gente afunda mais em dificuldades, mas eu vou tentar ajudar vocês. Das riquezas de origem iníqua farei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O 13 eu não vou comentar, porque eu acho que já liga muito com o para frente e mudou um pouquinho aqui a explicação, eu não quero ler o 13. Vamos ficar aqui no 12. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender um pouco as palavras difíceis do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e que nós não nos percamos em detalhes, não nos perturbemos com o que não compreendemos, à custa do que nós compreendemos e devemos lucrar com isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a sermos mordomos melhores. Amém. 3 observações, uma eu já fiz. Esse defraudar não é roubar, é desperdiçar. Aliás, a NVI, Nova Versão Internacional, tem exatamente desperdiçar. O verbo que está lá, não é defraudar. Então era mais um irresponsável, mais do que um desonesto. Desonesto porque estava sendo irresponsável, mas de uma maneira mais indireta, não que estava roubando do seu chefe. Outro ponto. O gerente, ele tinha direito de dar os descontos. Fazia parte da administração dele, que é outro ponto a ser discutido. Então, a primeira ideia é que ele foi desonesto mais uma vez com o chefe dele. Já na despedida, ele foi desonesto de novo, porque ele alterou o que as pessoas deviam a ele. Mas aí tem 2 considerações. A primeira é que ele estava dentro da sua autoridade ainda de prestar contas. É claro, o chefe dele sabia que ele estava prestando contas, chamando as pessoas, chamando os credores e tal. Então ele estava ajeitando tudo para depois prestar contas lá. Então é duvidoso o que ele fez, sem dúvida, mas tem essa observação. Não devemos ser dogmáticos aqui nesses detalhes, mas apenas considerar. Outra consideração que alguns fazem, se esse homem tinha muita gente devendo a ele, devia ser um homem duríssimo com os negócios, como geralmente ricos são muito duros com os negócios,
e tiram cada centavo que podem daqueles que devem a eles. Então alguns comentaram, agora que o gerente ficou do outro lado, que ia ser demitido, ia precisar de amizades lá fora e tudo, ele pode ter feito até o que era mais justo, menos exploratório para os devedores. Então se tinha lá 100, bote aí 80, é justo, é razoável. Bote aí 50, é razoável, o patrão explorou demais. São considerações para você pensar. Mas a observação principal é, sem entrar no mérito do que ele fez, o alvo principal aqui é mostrar que este homem se preocupou com o próprio futuro. Ele teve sabedoria em pensar assim, eu vou me preparar para uma situação que eu vou enfrentar, meu desemprego. Eu não posso trabalhar na terra, não sei porquê, talvez não tivesse saúde suficiente ou força física, não sei porquê, uma alergia à areia, eu sei lá o que ele tinha. Ele diz, não posso trabalhar na terra. Então, vou mendigar na rua, morro de vergonha, eu não vou mendigar na rua. Então, o que é que eu vou fazer? Então, ele se viu numa situação tal de planejar uma maneira de ele encontrar pessoas que poderiam ajudá-lo e, de uma certa forma, ampará-lo. Então, foi isso o que o Senhor, no caso, o patrão dele, ou o próprio Jesus Cristo, se aquele Senhor refere-se a Cristo, mas, de qualquer forma, Cristo utilizou como aplicação, sem dúvida alguma, foi este ponto. Esqueça as dificuldades, ou pelo menos dê menos peso às dificuldades, no sentido do comportamento moral deste homem, mas foque no que Jesus quer dizer. Não perca a oportunidade de aprender uma grande lição aqui do Senhor Jesus Cristo. O cuidado daquele homem em investir, em se preparar para uma situação que ele sabia que agora tinha chegado. Estava bem pertinho de chegar, estava já na iminência de ficar, no caso, desempregado. Outra observação, os bens que ele utilizou para fazer amigos não eram dele, mas estavam confiados a ele. Então, até aquele momento, ali até, ele próprio disse, quando for demitido, então ele já tinha sido decretado como, que estava no fim, a gerência dele, mas ainda estava na posse dessa gerência, quando for demitido, quando eu realmente passar a viver como um demitido. Então, é importante observar isso. Ele fez favor aos credores do seu patrão com o dinheiro do patrão. Não era dele, não era um centavo dele. Mas o dinheiro do patrão estava confiado a ele. Estava deixando de ser, estava no fim, mas até aquele momento era. É importante esse detalhe. Então ele usou bens alheios, mas propriamente, não sei se eticamente foi muito bonito o que ele fez, como já comentei, mas propriamente ele tinha direito de fazer aquilo. É importante para a aplicação que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aqui. Versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver atiladamente, ou usou sabedoria, pensou, planejou. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Começou a aplicação espiritual do Senhor Jesus Cristo aqui. Aqui começa a vir a lição, a lição que ele quer dar, que ele quer ensinar. Então Jesus está olhando dois tipos de pessoas: filhos do mundo, as pessoas sem Cristo, homem natural, como se diz, da maneira como nasceu, as pessoas sem Deus, do mundo mesmo, e os filhos da luz, obviamente falando agora dos filhos de Deus, dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Dois grupos. E ele elogia um,
em detrimento do outro. Jesus elogia os do mundo. Notou isso? Neste ponto aqui, é como se Jesus dissesse: eu lamento. Lamento ter que dizer que os meus próprios discípulos, os filhos de Deus, os crentes, pelos quais eu vou morrer numa cruz, eles estão apanhando neste item de pensar na frente. Ou como ele disse aqui, literalmente, são mais hábeis na sua própria geração. Eles são mais competentes em cuidar de si, egoisticamente ou não, com ética muito boa ou não. Ele não está entrando no mérito disso, esqueça isso. Mas eles estão preocupados com eles mesmos, com o futuro deles. E há um aspecto disto que é muito bom, e que eu gostaria que vocês aprendessem deles. Jesus disse claramente: os filhos da luz estão fracos, isto aí, não pensam em preparar o que eles podem fazer, preparar o seu futuro no céu. No céu. Essa passagem ensina muitas coisas sobre o céu que a gente nem imagina. Eu lá ia imaginar nos relacionamentos que eu vou ter no céu, o tipo de relacionamento, o padrão de relacionamento. Essa passagem aqui é valiosíssima, ela é raríssima, porque ela mostra algo, ela dá uma pequena abertura na questão dos relacionamentos no céu, que serão importantes. E tem algo a ver, os relacionamentos que eu vou ter no céu, tem algo a ver com o que eu fiz na terra, com pessoas ao meu redor que eu vou encontrar no céu. É isso. Agora a gente desperdiçar isso, a beleza, o valor do ensino desse, porque, mas esse homem foi desonesto, mas como é que se elogia um desonesto, mas... Pô, então, quem quiser ficar se perdendo nesse tipo de especulação e pula por cima de Lucas 16, aquela é complicada demais e me arranha, Jesus elogiando um homem fiel, aquilo aí, não entendo nada. Que pena, meu irmãozinho, que você não quer entender, que o Espírito Santo você tem, você pode entender isso e aplicar na sua vida hoje. Então ele faz comparação aqui com os filhos do mundo e os filhos da luz, e esses aqui estão melhores, neste particular. Versículo 9, outra explicação de algo estranho: riquezas de origem iníqua. Origem iníqua? Quer dizer que Jesus está mandando que está dizendo que eu tenho, meus bens são iníquos, ou injusto, ou de injustiça, conforme a original. Estranho isso. Eu não sou desonesto não, senhor, eu ganho minhas coisas de uma maneira correta. Jesus está me chamando de possuidor de bens que eu ganhei com injustiça? Não, claro que não. A ideia aqui é que são riquezas adquiridas num mundo injusto, num contexto de injustiça. O mundo inteiro jaz no mundo inteiro. E você está onde? E você trabalha onde? E você vive aonde? Nós nos reproduzimos aonde? Nós temos amizades aonde? No mundo que jaz no maligno. Então tudo aqui é estragado. Tudo aqui e eu gosto de dizer isso, aonde o homem toca vira ruim, apodrece, estraga por causa do pecado, toma conta de tudo. O diabo é o príncipe deste mundo. Então, tudo indica que Jesus aqui, ao falar do céu e das riquezas do céu, que ele chamou de verdadeiras, como vocês vão ver, aí quando olhou para cá, doeu na cabeça dele, a comparação, o padrão da riqueza aqui, essa riqueza de injustiça, de coisa que não presta, vale nada, e dentro de um sistema muito corrompido. Tudo indica que é até aqui só que Jesus quis. E essa riqueza que você possui aqui é fraca, é ruim demais. Tem que ter, faz parte, o mundo está amaldiçoado por Deus, até Jesus vir restaurar todas as coisas e tal, mas, vir a segunda vez, mas tudo corrompido, é ruim. Então, o que você possui é desse sistema,
E mais, ainda há um aspecto, não é sua. Não é sua, é emprestado, é provisório. Mais um aspecto negativo. Isso ajuda a entender, ou dizendo de outra forma, o versículo 11, ele repete a ideia de origem injusta, só que ele coloca agora a verdadeira riqueza. Então ele contrasta. Do jeito que ele contrastou filhos do mundo com filhos da luz, aqui ele contrasta. As riquezas daqui, aos olhos de Cristo, são riquezas misturadas com coisa injusta, que não presta, ruim. Essa é a riqueza que você tem hoje, dentro de um sistema muito corrompido. Não quer dizer que você roubou para ter o que você tem, não é isto. Mas há uma riqueza tal que ele chamou de verdadeira riqueza. É como essa daqui fosse uma riqueza ou falsa ou não, como é que eu quero dizer? O ouro que é falso, um ouro que não é puro, ainda tem um nome que não está vindo na minha cabeça, mas você já entendeu. Então essa é uma riqueza aqui, fraca, provisória, meio falsificada. Você está atrás de riqueza mesmo, mas riqueza que aos olhos de Deus é riqueza verdadeira, que Deus valoriza. Você quer riqueza? Ótimo que você queira riqueza. Pois primeiro, procure a verdadeira riqueza. Segundo, procure com a gana com que os filhos do mundo procuram a riqueza apodrecida, provisória, corrompida, de origem injusta deste mundo. Porque os filhos do mundo procuram essa riqueza provisória aqui com um ardor muito grande. Para quê? Para se darem bem. Aonde? Nesta vida. Pois eu quero que vocês peguem este desejo intenso, eu vou dizer até uma palavra perigosa, cobiça das coisas daqui, esse intenso desejo, a ponto de muitos venderem a alma para poderem ser ricos aqui, pois vocês usem este mesmo desejo, esta gana, que muitos têm por as riquezas fracas, provisórias, falsificadas. Eu quero ver isso nos filhos da luz, esta mesma vontade e intensidade, procurando a verdadeira riqueza. A riqueza que está no céu. É fantástico o ensino aqui. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Que pouco é este? Que muito é este? Não ficou difícil aqui não, depois de tudo que eu já expliquei. O pouco são as coisas daqui. Novo contraste entre as coisas do mundo e as coisas do alto. As coisas daqui, de origem iníqua, injusta e tal, e tal, e tal, ele chama de pouco. A outra lá, ele chama de muito. Versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? É interessantíssimo, gente, ele chama a sua riqueza, o seu carro, a sua poupança, os seus filhos, a sua mulher, o seu marido, ele chama de alheio. Não quer dizer aqui, se você não for fiel na aplicação das coisas que você roubou, do alheio, não tem cidadão, não é amigo do alheio, né? Então, não, aqui ele está dizendo aqui é o seguinte, o que você ganha aqui de uma maneira meio desonesta e tal, seja fiel nisso também. Não. Absolutamente. Novamente um contraste. Ele diz que as coisas que você tem aqui, nessa terra, são de outro. Até o seu filho. Adivinha que outro é esse? Do chefe, do patrão, é dele. Nada que é seu, é alheio. Pois seja fiel na aplicação do alheio, seja fiel, ele está dizendo isso aqui.
na aplicação das suas coisas. Mas pastor, o meu terreno lá está registrado em meu nome no cartório de registro de imóveis, é meu. Pois é. Aos olhos dele, não é seu coisa nenhuma, aquele registro não vale nada. Aos olhos de Deus, claro, na lei dos homens vale muito. Aí ele olha, não para o seu carro, não para a sua mulher, não para os seus filhos, não para os seus amigos, não para a sua saúde. Ele olha aqui, ele olha e chama de alheio. Aí olha para as coisas do alto que você vai ganhar de Deus, além de ter chamado verdadeira riqueza, agora ele chama de quê? Qual é o contraste? Quem vos dará o que é vosso? Há um aprofundamento que nós nem captamos a profundidade no sentido de posse do que nós vamos receber no céu, em termos de galardões, em termos de amizades, em termos de intimidade com Deus, em termos da própria vida eterna. É interessante isto. A profundidade da posse que nós vamos ter lá não se compara com a posse que você tem hoje do seu filhinho, ou da sua casa, ou do seu emprego, até da saúde que você tem. Não se compara. Essa é uma posse provisória de alguma coisa que nem seu é alheio, é emprestado. Mas lá não será emprestado, lá não será alheio, será seu. Eu não saberia explicar o tamanho que está por trás disso, mas está. Vocês estão vendo aí. Lá é absolutamente definitivo. E Deus lhe deu de uma maneira muito mais forte. Então fique, eu já quero encerrar, fique com o que Jesus quer ensinar aqui, essa preciosidade de ensino. Devemos usar as coisas que Deus nos empresta neste mundo para investir nas coisas espirituais. 2 motivos. Primeiro, para fazermos amigos que encontraremos no céu. É muito misterioso isso, mas é maravilhosamente misterioso. É gostoso demais encontrar na Bíblia passagens como esta aqui, que é tão espetacular que a gente nem chega nem perto de entender e até pensa até que não está entendendo ou não quer nem acreditar direito, mas acredite, creia. Está muito claro aqui. Eu vos recomendo, das riquezas de origem injusta e tal, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, aquelas riquezas daqui da terra, quando elas vos faltarem, esses amigos, obviamente, irmãos em Cristo, vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, o que eu fiz aqui com pessoas, a forma como eu usei as coisas que Deus me deu, o dinheiro, os dons, o meu tempo, saúde, energia, tudo, a maneira como eu utilizei vai afetar no relacionamento que eu vou ter com crentes no céu. Ou você crê nisso ou não crê. Eu escolho para crer, porque está escrito. É impressionante isto. Então, cada centavo que você tem aqui, cada minuto de tempo que você tem aqui, cada neurônio que contribui para o seu QI aqui, utilize em prol, e o contexto aqui é para crentes, irmãos em Cristo. Claro que a passagem aqui fala até dos inimigos, evangelizarmos, ganharmos almas para Cristo, tem tudo isto, mas o foco aqui é a maneira como você vai se relacionar com irmãos em Cristo, aproveitando as riquezas provisórias, fajutas, que você tem aqui, e que nem suas são emprestadas, pois aproveite, corra, enquanto der tempo. O mordomo lá chamou, depressa, escreve aqui. Pois corra, porque o seu tempo está acabando, a sua mordomia aqui na terra. Utilize, porque lá você vai fazer amigos para lhe receberem os tabernáculos eternos. E você um dia vai ser um amigo para receber o outro, claro. Segundo motivo, para nós termos cuidado como é que aplicamos as coisas daqui, é que Deus
se utiliza da forma como nós utilizamos nossos bens aqui, como um teste, como eu já falei, e isso influencia nas coisas que Deus nos dará lá. Como é que o senhor sabe que influencia? Prova aí, está aqui. Versículo 12. E 11 e 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é justo no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então isso afeta a forma como Deus vai lhe dar a verdadeira riqueza. Isso afeta, de alguma maneira, é um teste que Deus está fazendo. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará, ele repete, quem vos dará o que é vosso? Claro que esse quem é Deus que está aqui no comando, que vai dar ou vai deixar de dar, ou vai dar muito ou vai dar pouco. Quem vai regular isso aqui é Deus, é o próprio Deus. É óbvio. Então, por esses dois motivos, tenha muito cuidado e muita diligência e muita atenção nas coisas que Deus lhe empresta aqui neste mundo. Eu quero resumir então as 3 pregações em 3 frases praticamente. Primeira, o que nós temos aqui não é nosso, é de Deus. Segunda, que é a segunda pregação, o que temos aqui nos equipam a servir e agradar a Deus nesta vida. Terceira, que é a de hoje, a maneira como nós usamos o que temos aqui será fundamental para o nosso relacionamento no céu com irmãos em Cristo que conhecemos nesta vida e para regular, o próprio Deus regular o que Ele vai nos dar verdadeiramente na vida eterna. Porque a vida eterna é comum a todos nós, mas os galardões não serão comuns a todos nós. O tamanho deles, a intimidade com Deus, o gozo. A Bíblia fala muito em variação de valores no céu. E esta passagem aqui fala claramente nesta variação. Tanto na maneira como vamos nos relacionar com irmãos em Cristo que estão lá nos esperando, quanto o que Deus vai nos dar lá, a plenitude do que Deus vai nos dar para gozarmos vida eterna adentro. Que Deus nos ajude muito a sermos bem mais sábios na aplicação das coisas que temos nesta vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta pregação, pelas outras 2, por essas 3 que encerramos hoje, e que temos muito mais responsabilidade no uso dessas coisas provisórias, fracas que nós temos aqui, e que te agrademos mais com estas coisas, e que as ganhemos dentro de um equilíbrio, Senhor, um equilíbrio de desejo, de tempo, de disposição interna, de energia, de pensamento, de dedicação, de meditação, de tudo isso, que não haja um exagero da nossa parte para as coisas que são de um mundo que jaz do maligno, não são nossas, são provisórias e em si não valem nada. Que pelo menos tenhamos sabedoria para entender que elas valem para aproveitarmos, para te agradar, para te dar prazer em nos dar abundantemente da verdadeira riqueza e para esse misterioso ponto que nós cremos pela fé, de melhorarmos o relacionamento, de ser muitíssimo gostoso, o relacionamento que nós vamos ter no céu com pessoas que nós ajudamos nesta terra, espiritualmente, claro, os crentes, que é o contexto que nem estarão no céu quem não for, nem estará no céu quem for crente. Então nos ajuda, Senhor, na aplicação destas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.